Olá, amigos conhecidos e haters, tudo bom? Eu tô aqui fazendo um vídeo porque eu tinha prometido, através de um tweet lá no perfil do PC Siqueira, que eu iria fazer um vídeo meio que apontando quais seriam as coisas que eu identificaria dentro das atitudes em relação ao Nando Moura. Eu tô falando já de início para já chegar de sola e poder ter o argumento suficiente para qualquer coisa depois. O motivo de eu estar aqui é porque eu tô cansado dessa forma dele tratar e fazer os vídeos dele, sempre baseado muito em manipulação e como ele consegue sempre passar um tipo de pano nessa história, sempre tá trabalhando como se nada tivesse acontecendo e o público dele age como se fosse natural. Então, eu fui estudar uma coisa... Bem, antes de tudo, eu sou formado em Relações Públicas, estou fazendo publicidade e propaganda agora e dentro de um tempo eu quero fazer mestrado de comunicação, provavelmente agora em 2019. Como eu já sou formado, então não tem esse problema de poder fazer faculdade e mestrado ao mesmo tempo, né? Enfim, vou pegar aqui todas as anotações, fui na biblioteca, levantei base de dados, etc, tudo para poder falar. E pelo menos eu posso dizer por início é o seguinte: a retórica da informação ela começa com apelo ao medo, apelo à autoridade, apelo ao testemunho, a imprecisão intencional, que no caso seria mais ou menos os dados imprecisos, né? Toda a forma como ele age em relação às pessoas que discordam dele, né? No caso, então, tipo, toda vez que tu tenta argumentar alguma coisa contra ele, ele automaticamente parte para agressão gratuita, para coisa mais besta, para coisa mais direta. A maioria das pessoas que tentam argumentar contra ele, então tem uma lista de pessoas que já falaram e tentaram argumentar alguma coisa e ele vai lá e faz sempre uma chacota, né? Aquela coisa de, então, partir para atributos físicos da pessoa, ele tende a trabalhar justamente com isso. A gente tem agora o caso de, pelo menos, o Henry Bugalho, que fez um vídeo tratando passo a passo como é que é a retórica dele, de forma filosófica, desde ad hominem até, pelo menos, todos os termos da filosofia de quando é um sofismo barato. E eu vou poder fazer algo parecido, pelo menos dentro da área de comunicação, né? E eu também tinha prometido que iria fazer que tinha percebido alguma leve semelhança com o que o Joseph Goebbels trabalha. E é justamente o que ele fazia pré-nazismo e durante o nazismo também. Ele fazia toda a assistência comunicacional do Hitler. Eu quebrei uma das regras de Godwin, mas eu acho que o motivo é muito recorrente. Então, vamos lá. Segundo Philip Breton, a manipulação é impor sem debate. A gente está vendo aí faz um bom tempo que tem pessoas tentando debater com ele, tentando encontrar ele, tentando fazer, sei lá, tipo, encher um auditório e ver quem é que consegue ter uma melhor retórica e ninguém consegue. Porque marca-se algo, ou então se propõe algo e ele nunca aparece, ele sempre dá um jeito de sair pela tangente. Essa é uma das premissas até da forma de fugir dos debates, isso é uma das coisas da desinformação. Eu pesquisei, por exemplo, através do livro Informação e Manipulação, do Alan Wodron, que foi um jornalista que ele cobriu a Guerra do Golfo e ele também cobriu a Guerra da Romênia. A Guerra da Romênia quase ninguém sabe, porque boa parte dos jornalistas chegavam lá, tentavam apresentar para o governo dos Estados Unidos que estava acontecendo a Guerra da Romênia e eles falaram assim, não, isso não é importante agora, vocês podem até noticiar, mas o importante agora é única e exclusivamente a Guerra do Golfo, porque tinha motivos econômicos envolvidos, então boa parte dos Estados Unidos não sabia. Acho que na época nem no Brasil chegou a passar isso. Se passou, foi lá uma notinha de rodapé e olha lá. Quem já viu o filme Mera Coincidência, trabalha muito isso, a parte de manipulação. É justamente, tem um problema nos Estados Unidos, eles, um pouco antes até do escândalo da Casa Branca lá, do Bill Clinton, onde eles trabalham a parte de manipulação. Eles vão jogando dados que são rasos e as pessoas acreditam porque é justamente esse o ponto que eu vou falar agora, da teoria da agulha hipodérmica, que também é conhecida como teoria do projétil, ou então da bala mágica, que é justamente esse o ponto, do que a mídia anteriormente, ela era uma via de mão única, onde existia um emissor e um receptor. Há bom tempo que a mídia já não é assim. Um dos primeiros dados que tem ali como comprovados de que a mídia acaba por aí a partir do momento que as rádios começam a ter telefone, o locutor acaba falando com o ouvinte em casa e ele troca informação, fala que música ele gostaria de escutar na hora, etc. E isso quebra muito da primeira fase da comunicação,
que é muito baseado em Habermas, Jürgen Habermas. Eu devo ter errado o primeiro nome dele, mas enfim. Segundo Luiz Beltrão, no livro Teoria Geral da Comunicação, né, o que distingue a sociedade humana da sociedade animal é o caráter livre de institucionalização. E é justamente isso uma coisa que ele mais impede, porque ele apresenta um dado e as pessoas não podem, às vezes, tentar argumentar contra ele, ou então tentar manter uma opinião formada, as pessoas que conseguem, a não ser que seja uma opinião muito próxima da dele. Então, se tu tem uma opinião completamente diferente da dele, ele vai te atacar, vai dizer que tu é errado, enfim. Aí agora eu vou começar a ir pro lado do Joseph Goebbels e começar a apontar alguns paralelos, né? O Joseph Goebbels é praticamente toda a alma comunicacional, a alma de propaganda, a alma de marketing do nazismo. Ele começa a atuar junto com Hitler em 1932, fazendo discursos em praça pública, e ele vem muito numa levada ali de inventar dados, criar um demônio para a Alemanha, e em cima disso também ele trabalhar algo que de fato não era verdade. Por exemplo, eles pegam toda essa ideia que a gente tem um lado da política brasileira atualmente, trabalhando do comunismo ali, sabe? Tipo, que o comunismo é mau, é vermelho, ele come criancinhas e ele vai destruir o Brasil amanhã. Exatamente a mesma ideia que os judeus tinham perante a Alemanha, assim, sabe? Tipo, os judeus, eles eram o monstro malvado que comeria criancinha e que destruía toda a Alemanha. E essa ideia é plantada por Goebbels, principalmente quando ele consegue fazer um dos maiores dados que realmente faz a Alemanha entrar de fato, apoiar de fato o nazismo, que é de um diplomata alemão que foi baleado a queima-roupa por um judeu. Então a gente começa já a ver aí um grande perfil traçado, muito parecido, né, que é a ideia de criar um vilão da história, apelar para algo muito emocional, algo como, se não for agora, então a gente nunca mais vai conseguir salvar o país, etc. Ao mesmo tempo de dados imprecisos, como algo como, eu vi, todo mundo viu, se não for agora, todo mundo vai sofrer, se não for agora, todo mundo tá sem chance de ter crescimento na vida, e a gente sabe muito bem de como é que o que acontece no futuro. Por mais que, até às vezes mesmo me incomoda ver mídia, por exemplo, falando, a gente tem a pior economia de todos os tempos, a pior inflação de todos os tempos. Quem fala isso parece que não viveu ali, aquela época ali de 89 até, sei lá, até o começo do plano real, sabe? Onde de manhã o tomate era um preço e à noite o tomate era 20 vezes o preço, enfim. Por isso que vem muito o termo rancho também, né? Da ideia de comprar toda a comida no começo do mês, porque ao andar do mês não saberia como é que chegaria o teu salário e não saberia se tinha condições de pagar as coisas que precisariam para casa no próximo mês, quer dizer, durante o mês. Eu posso também levantar aqui, segundo até Philippe Breton, mais uma vez, ele, né, de que entender a resistência, a manipulação se baseia muito de entender a resistência e mascarar os fatos, tentar mudar ela, né. Eu não sei se ele faz isso de forma pensada, se ele faz isso de forma premeditada, ou se vem a calhar e isso é o modus operandi dele. Sério, eu não sei. Eu sei que isso é comum. Por exemplo, qualquer pessoa que bater com ele de frente, a primeira coisa que ele faz é, sei lá, provavelmente se ele ver meu vídeo, ele vai falar, sei lá, tipo, que eu tenho alguma entrada no cabelo, ou então ele vai pegar alguma foto minha e vai tentar descaracterizar, ou então ele vai falar, quem é esse cara que eu nunca vi na minha vida, vem falar de mim, ele nem escola ele sabe, entende? É mais ou menos quando ele é confrontado por pessoa que tem uma alta carga de tese bibliográfica, ou então busca pesquisar para poder ter argumentos, ele vai lá e foge do assunto para descaracterizar o argumento da pessoa. A gente tem um exemplo muito claro do vídeo do Neon com a Nilce, onde provam por A mais B que o nazismo é de direita, e ele não acredita, fica brabo, enfim, faz um vídeo onde ele pega o violão e fala, isso aqui é tom, isso aqui é semitom. E ele faz um vídeo maluco, onde ele não chega em conclusão nenhuma, mas ele só quer dizer que ele está certo. E é mais ou menos isso que o Goebbels fazia, assim, sabe? Ele criava monstros para que ficasse mais fácil de ele poder argumentar com o povo nazista e com os alemães, de que, tipo, ou a gente faz isso, ou então os judeus e os comunistas vão vir destruir a gente aqui.
eles colocaram, a primeira coisa que eles faziam é, tipo, o comunismo é mal pra Alemanha e os judeus também. Ele fazia já direto esse ponto. E o modelo atual de comunicação, que eu posso falar agora, é que a maioria dos youtubers, a maioria dos influencers, a maioria dos instagramers fazem, por mais que eles evitem entrar nesse ponto, é o modelo mais atual, que mistura muito da escola de Frankfurt com a segunda fase da comunicação, onde a comunicação ela não pode ser uma via única, a comunicação ela tem que ser democrática. A comunicação atualmente ela tem que ser democrática, todo mundo tem direito à voz, todo mundo tem direito a falar e todos os emissores são receptores. Então, o que eu quero dizer é, se o cara é um cara youtuber grandão, ele vai conseguir ver a tua reclamação. Ele responder pra ti já são outros 500, mas tu consegue chegar nesse ponto. Antigamente, as rádios, as televisões, elas apenas emitiam e ninguém podia, por mais que reclamasse, nunca chegasse quem deveria receber a reclamação. Então é esse o ponto principal. E é mais ou menos isso que acontece com ele, assim, sabe? Tipo, ele é muito a escola antiga da comunicação e as outras pessoas são muito mais escola atual, entende? Eu poderia citar, enfim, muitos outros, até o próprio Francisco Rudiger, que ele trabalha muito essa ideia da teoria da comunicação atual, onde de fato ela é muito mais fluida, né? Onde se tu consegue entender muito do teu público, tu consegue chegar num ponto comum, e é mais ou menos isso que acontece com trocentas marcas hoje em dia, elas buscam justamente isso. Não tem como tu trabalhar com algo se não for através da comunicação de duas mãos. Pô, quem trabalha com comunicação sabe que precisa entender o público, saber o que ele consome, como ele não consome, como ele se porta, teu dia a dia, a publicidade, as relações públicas, o jornalismo também, enfim, toda a área da comunicação ela precisa disso. E uma pessoa que se ela se priva de entender o seu público e se priva de tentar pesquisar, se priva de querer discutir algo, ela de fato ela tem um pezinho ali na manipulação e de fato também eu sou obrigado até a chutar algumas sustentações dessa barraca, que é, de fato, também está ali quase na ditadura. Então, mais ou menos o que eu quero dizer é o seguinte, o que eu consigo interpretar dele, né, tipo, toda a pesquisa que eu fiz aqui, eu vou colocar aqui também toda a bibliografia que eu pesquisei, e não me importo se for o caso de ir investir mais um tempo pesquisando isso aí em biblioteca. Por sinal, se não fosse por isso, até me fez bem a sensação de ir pesquisar. Então é praticamente isso, né? O que eu quero dizer é o seguinte, até Dennis McCrae, né, falou muito sobre como a comunicação atual ela tem que ser viva. A comunicação ela não pode ser mais aquele formato antigo, onde apenas uma pessoa fala e os outros ouvem. E ele propõe até algumas formas de comunicação onde as pessoas elas têm que presentes. Se não existe uma comunicação presente, ela se torna uma coisa obsoleta. E quando eu digo presente, é todas as pessoas interagirem. Então, o que eu quero dizer é, eu consegui traçar todo esse perfil, né, comunicacional, eu consigo ver muitas coisas dentro de filosofia, dentro da parte estrutural, né, dentro da parte acadêmica, etc. Mas o que eu posso falar é de comunicação, porque é a parte onde eu tenho um diploma, então eu posso ficar mais tranquilo em relação a isso, né? Tipo, atualmente, o que eu quero dizer? Em resumo, nosso querido amigo Nando Moura, ele é um paradigma funcionalista pragmático, que é o antigo, e atual as pessoas são mais paradigma materialista, que misturado com a escola de Frankfurt, que é de duas vias, né? Não tem como tu se manter atual se tu não se dispõe a escutar as outras pessoas. Eu espero que esse vídeo consiga elucidar muitas das visões. Claro que se eu fosse fazer algo mais minucioso, eu desprenderia mais de tempo, precisaria de pelo menos uma bibliografia muito maior também, coisa de pelo menos umas 3, 4 semanas, para poder apontar direitinho, com calma, etc, aqui, etc. E é isso, eu vou ficando por aqui, eu espero que pelo menos dê um like nesse vídeo, para pelo menos mais gente chegar, mais pessoas consigam ver. É isso, obrigado pelo tempo, eu sei que foi mais de 10 minutos de vídeo, enfim. Eu nunca fiz vídeo com tanto tempo. Meu foco nunca foi esse, talvez agora se torne, mas é isso aí. Obrigado, valeu, tchau.